Glória a Deus. É difícil despregar, pastor para despregar. Ovelha da cadeira, irmão, é com muita perseverança. Porque senão não. Mas depois que levanta também, você vê que é difícil, né? Glória a Deus. Amém? Querido, fica de pé, vamos fazer uma oração? Glória a Deus, botar você de pé mais uma vez. Amém? Só fica sentado quem está conversando. Olha só, todo mundo ficou de pé. E quem tem 150 anos acompanhado da avó. Glória a Deus, ninguém quer ser velho, né, gente? Graças a Deus, e não existe, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te glorificamos, te agradecemos da beleza da tua santidade. Obrigado, Deus, por cada pessoa que está aqui. Obrigado pelo grupo de louvor, por cada obreiro, por cada pastor, por cada um que cooperaram para que essa festa acontecesse. Pai, nós te damos graça, te louvamos e sabemos que o Senhor é o pivô de todas essas coisas, ó Pai. Que teu Espírito Santo continua, Deus amado, nos dando direção, regendo o culto desta noite, no nome de Jesus, Pai. Pai, que eu me rendo da tua presença, que eu me diminua, Pai. Que eu me esconda atrás da cruz, mas que a tua palavra, que a tua manifestação do teu amor venha poderosamente, de forma poderosa, neste lugar, no nome de Jesus. Nós te adoramos, porque tu és digno de toda a honra, de toda a glória. E esta festa, Deus, é uma festa de ação de graça, de agradecimento. E nós damos isso tudo, toda a glória ao Senhor, todo louvor ao Senhor, ó Pai. Obrigado, Deus, esta noite pelo Ministério de Criança que está lá em cima, os obreiros, toda a liderança que tem cooperado para que tudo isso venha acontecer, Pai. É a oração que nós fazemos e te agradecemos no nome de Jesus. Quem crê diz? Amém. Aproveita, abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 6. Glória a Deus. 12 anos de caminhada. E isso é muito bom. Amém? 12 anos de caminhada e o Senhor tem feito maravilhas. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Eu quero ler o versículo 9. Gálatas 6, versículo 9. Que diz assim. Todos acharam? Amém? Amém. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos o quê? Se não, e tem alguém aí, quem está desfalecido aí? Se não houvermos o quê? Desfalecido. Glória a Deus. Estou vendo que vocês não estão desfalecidos, vocês falaram com uma voz firme. Amém? Podeis assentar, querido. Amado, eu quero agradecer a Deus esses 12 anos, tem sido uma caminhada, e confesso que não tem sido fácil, porque falar a palavra perseverança, é muito fácil. É muito fácil você falar a palavra perseverança. É muito fácil quando você faz algum projeto. É muito fácil quando nós falamos de um propósito, de uma criação de algo. Mas, dentro desse plano, que muitas das vezes nós elaboramos, existe uma caminhada. E a questão das coisas acontecer é na caminhada. E dentro desta caminhada, nós encontramos vários obstáculos. Sim ou não? Você sabe o que eu estou falando. Perseverança é a palavra que eu quero ministrar hoje. E a pastora, a missionária, ministrou ontem. Uma palavra muito abençoada. Eu acredito que a palavra que ela ministrou ontem, o louvor que oferecemos para Deus aqui, se dessa bênção apostólica, poderia ir embora tranquilo. Mas nós sabemos que o nosso Deus, ele tem muito mais. O nosso Deus é um Deus que cada dia ele tem algo novo para nós. Sabe por que o dia é 24 horas? É porque cada amanhecer, Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas. De repente você passou hoje um dia de tribulação, um dia de luta, um dia de dificuldade, querido, e muitas vezes você quer parar. Mas quando você deita na sua cama e você dorme ao amanhecer, Deus ele quer fazer algo novo na sua vida. Basta que você creia. A palavra perseverar, a pastora falou aqui ontem, a missionária falou aqui ontem,
um pedaço muito bom, muito interessante, e eu quero trazer mais um pouquinho aqui. Porque a palavra perseverança, querido, nós podemos encaixar em vários locais. Aliás, se nós pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós podemos falar de perseverança. Quando você vai fazer uma faculdade, tem que ter perseverança. Quando você vai trabalhar, tem que ser perseverança. Levantar de manhã cedo, tem perseverança. Casar, tem que ser perseverança, irmão. Suportar a mulher, tem que ser perseverança. Ó, glória a Deus, hein? Tem ninguém encaiado aí não, né? Tem alguém encaiado? Glória, tem. Se tiver, eu vou pedir para colocar no jornalzinho da igreja. Vamos ajudar. Amém, gente? Glória a Deus. Gente, tem umas... Olha, tem umas ovelhas abençoadas aqui, só que tem um porém. Para casar aqui, tem que ser igual o casamento judeu. Você não leva a ovelha, não. Você tem que vir para cá. Então, você está... Entendeu, né? Glória a Deus. Então, querido, perseverar é vencer obstáculo. Continuar um caminho sem barreiras não é perseverança. Sim ou não? Só aprendemos esta lição enfrentando e esperando confiantemente em... Repete comigo, me ajuda. Em Deus. Só em Deus. Porque, querido, falar de perseverança, eu tenho certeza que cada um aqui tem algo para falar, tem algo para dizer. Para o que você passou, o que está passando, o que vai passar. Então é um caminho. A perseverança, ela tem benefícios. Por isso que vale a pena. Perseverança tem benefícios. Quando esperamos, podemos ver o resultado e lutar até vencer. Mas, quando desistimos, logo estamos o quê? Conformando com a derrota. Pensa nisso. Quando você tem... O que faz você perseverar? Alvo. Quando você tem um alvo. Eu acabei de construir uma casa ano passado, eu e minha esposa. Amado, vou te falar com você uma coisa. A minha esposa deve ter pedido uns 10 quilos, né? Ela ficou, né, coitada, fiquei com dó de você. Foi bom, amor? Ela gostou. Irmão, mas ela trabalhou, a gente ralou. Teve alguns irmãos abençoados que nos deu uma força. Mas, irmãos, se eu chegar num terreno, ver ele cheio de mato e você começar uma casa, não é fácil. Eu olhei e disse, meu Deus, que dia que vai ser isso? Mas graças a Deus, com a perseverança minha, da minha esposa, né? E o William intercedendo só na frente do computador, tal. E glória a Deus, né? Ele só orava, Jesus, tem misericórdia dos meus pais, porque eu não posso ir lá não, né? Nessa hora as pessoas querem viajar, né? Eu estou viajando, estou ocupado, entendeu? Mas graças a Deus, a perseverança, querido, ela tem benefícios. Vale a pena perseverar. A Eclesiastes fala que é melhor o fim do que o começo. Por quê? Você imagina quando nós começamos a construir, agora no final, quando terminamos, irmãos. Menino, quando eu vi aquela banheira, eu falei com a minha esposa assim, meu amor, começa a falar em língua estranha, porque o renovo chegou, querido, ó. É tempo de vitória, lua de mel. Só vitória. Então, tudo tem um preço, tá bom? Nada vem de graça. Querido, a perseverança é um desafio de obediência, de obedecer e perseverar em meio às tribulações. Porque é difícil. Então, nós vemos aqui sobre esse texto que eu acabei de ler, em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9, que diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos o quê? Diz, falecido. Você não pode desanimar nessa caminhada. Eu tenho 37 anos de casado, em 37 anos de casado eu posso falar para você muita coisa que a gente passou. Muita. Muitos momentos que, através da minha vida, a minha esposa, Deus usou minha vida para provar a minha esposa, para ela ter um crescimento, e através da vida dela, Deus usar ela também para que eu tenha um crescimento. Porque, querido, ninguém quer ter luta, ninguém quer ter dificuldade, ninguém quer enfrentar tribulações, ninguém. Quem quer? Todo mundo quer correr. Mas você tem que entender o seguinte, querido, que através das provas, das tribulações, muitas das vezes Deus permite para você, para nós a prova, sabe para quê, querido? Não é para Ele saber, é para nós conhecermos quem somos nós. E Deus tem me ensinado através disso.
É isso que faz com que nós vencemos as etapas, as barreiras, as dificuldades. Amado, o casal, quando ele realmente tem essa unidade, ele consegue passar por mais fácil, porque o dia que o mundo que vivemos, nós passamos por momentos difíceis, e se não tiver a unidade, a ajuda de um ou outro, fica difícil nós carregarmos a cruz, fica difícil de perseverar. Não é fácil. Então, querido, o apóstolo Paulo aqui, nesse livro aqui, eu li esse nono versículo, que diz: e não nos cansamos de fazer o bem, porque a Bíblia fala que a igreja de Gálatas passava por grandes problemas. Então, perseverança. A perseverança tornou-se uma qualidade rara nos tempos modernos. Difícil, irmão. Hoje a gente vê a dificuldade. Muitas das vezes, por exemplo, em qualquer área, em casamento, às vezes fazendo uma faculdade, você pode pegar em qualquer área da sua vida. Quantas vezes a pessoa começa algo e de repente ele para? Muitas das vezes as pessoas querem as coisas mais fáceis. Olha aqui, a perseverança tornou-se uma qualidade rara nos tempos modernos e muitos acreditam que o êxito depende mais de estar no lugar certo ou na hora certa do que a perseverança. Às vezes as pessoas pensam o seguinte: olha, querido, por que eu não estava no lugar certo? Por que eu não fiz assim? Por que eu não fiz assim? Não! Em tudo tem que haver perseverança, amado. Querido, se não fosse para nós perseverarmos em tudo aquilo que nós fazemos, Deus tinha nos salvado, nos levado logo. Mas não, Deus nos salva, mas através da nossa vida, através do nosso testemunho, nós vamos estar o quê? Nós vamos estar expressando Deus aqui na terra. Nós somos como um espelho onde nós refletimos Deus para as pessoas. As pessoas vão ver Deus aonde? Através da minha vida, através da sua vida, porque nós é que apresentamos o reino de Deus aqui na terra. Foi para isso que Deus nos chamou. Então a perseverança, querido, para muitas pessoas, qualquer coisinha ele desiste. Qualquer coisinha ele chuta o balde. Qualquer coisinha ele abandona. Quantas pessoas começou o ministério e abandonou? Às vezes um ministério, por exemplo, o ministério de louvor, o ministério de coreografia, às vezes um ministério pastoral. Quantas pessoas por luta, por dificuldade? Ele desistiu, mas não podemos desistir, querido. Não podemos desistir, porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui o seguinte para a igreja, que nós não devemos desfalecer. Porque se nós não desfalecer, no momento oportuno, querido, nós seremos beneficiados. A perseverança, querido, ela traz grandes benefícios. Então, esse texto aqui, Paulo está falando da restauração da igreja de Gálatas. É uma coisa que nós precisamos hoje, querido. Ter paciência com os fracos na fé. E isso acontecia na igreja de Gálatas. E hoje, para você dirigir uma igreja, você tem que pedir Deus sabedoria e muita paciência. Porque temos que ter, querido. Foi para isso que fomos chamados. Você já imaginou se o Senhor Jesus não tivesse paciência com nós, querido? Se o Senhor Jesus, ele não fosse paciente e não esperasse, onde nós estaríamos? Então Jesus, ele perseverou, amado. Ele perseverou até cumprir o propósito qual foi chamado, querido. E cada um aqui tem um chamado. Cada um aqui tem um chamado. Então é muito importante que você possa entender o que é que o apóstolo Paulo quis dizer aqui. Então a restauração de Gálatas. Houve um momento que Paulo teve que ter muita perseverança. Muita perseverança com a restauração daqueles irmãos. Então, olha só para você entender. Paulo nos exorta aqui, se você voltar comigo aí, no Gálatas no capítulo 6, no versículo 1. No versículo 1, ele vai dizer assim, para você entender melhor o texto do capítulo 9. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma coisa, em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também o quê? Tentado. Quero repetir. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais,
Encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando o quê? Para ti mesmo, para que também não seja tentado. Preste bem atenção uma coisa aqui. Paulo exorta a igreja a andar em espírito. Em espírito. Em 6, do 1 ao 10, ele desenvolve essa questão. Esse versículo trata de três coisas dentro desse texto. Como restaurar alguém que caiu. É isso que ele está dizendo em Gálatas. Como cumprir a lei de Cristo. E como semear para o Espírito. Se você entender isso aqui, você vai ver que a sua vida muda. A nossa vida muda. Então aqui, primeira coisa, para todos esses três itens que acabamos de apresentar, precisamos voltar ao nosso espírito e andar no Espírito. Andar no Espírito. A Bíblia diz aí em Gálatas, no capítulo 5, de abrir, capítulo 5, versículo 25, ela diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É a única forma de você conseguir perseverar e vencer as coisas. De outra forma, você desiste. Sabe qual é o problema, muitas das vezes, das pessoas? Não vou dizer do casal, vou dizer no geral agora. Muitas das vezes o problema das pessoas é eu quero ter razão. Você sabe que esse negócio de ter razão é uma coisa muito séria? Muito complicado. Às vezes nós perdemos o pouco de tempo que tem. Por quê? Porque queremos ter razão. Eu não concordo com você. Eu acho que assim é melhor, e assim é melhor, e assim é melhor. E com isso nós vamos o quê? Vamos discutindo, vamos brigando, vamos procurar um meio e nunca chegamos num denominador comum. Porque nós queremos o quê? Razão. Mas quando nós entendemos que estar em Cristo é bom, e quando nós entendemos que o tempo é curto, que é melhor ser feliz do que ter razão, nossa vida vai mudar. A nossa vida muda. Porque muitas das vezes nós queremos, olha, querido, olha, eu não gosto, às vezes eu estou assistindo a televisão, tem casal que viu por causa da televisão. Mas esse canal não é o meu, não, eu queria tal. Quer dizer, a razão é que tem destruído família. A razão destrói pessoa. Querido, preste atenção uma coisa. Aonde Jesus teve mais problema foi com a tradição, foi com a religião, não foi com o pecador. Porque a religião nos separa. Cristo não. A religião, muitas das vezes, nós pensamos o seguinte, olha, a minha é boa, a minha que é boa, a minha é certa, a sua que é certa. Não, querido, Deus não está preso em tradição. Ele está preso em tradição. Deus não está preso em coisas. Deus está preso em pessoas. Então nós devemos ter paciência. Então nós vimos aqui, por exemplo, como restaurar alguém que caiu. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, olha o que Paulo está dizendo aqui. Irmão, se alguém, porque, querido, então ele diz, olha, corrigi-lo com o espírito de quê? De brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Por quê? Deixa eu pegar aqui um pedacinho, um pano de fundo aqui, olha. A igreja de Gálatas não estava muito bem. Quando a boa notícia do evangelho se espalhou pelo Império Romano, e muitos não-judeus começaram a aceitar Jesus como Salvador. Então, quando o evangelho chegou lá, muitos começaram a aceitar Jesus. Aí o que aconteceu? Surgiram logo discussões sobre a necessidade de os não-judeus seguirem as leis dos judeus. Aí os judeus queriam o quê? Que aqueles que não eram judeus, que aceitaram Jesus, seguissem as leis dos judeus. Especialmente, aqui mandava que todo homem fosse circuncidado. Não vou ler não, Atos capítulo 15, do versículo 1 ao 33, você vai ver isso. A carta que Paulo escreve aos Gálatas é a resposta que Paulo dá à falsa doutrina, falso ensinamento. Que a gente tem que tomar cuidado com isso, com os ensinamentos.
com argumento forte e palavras, às vezes, chocantes. Paulo denuncia esse outro evangelho que está sendo anunciado e procura trazer de volta a fé verdadeira àqueles que estão se desviando do caminho. Paulo fala da sua própria paciência cristã e defende a sua autoridade como apóstolo. Mostra também como, na reunião dos cristãos em Jerusalém, ele tinha recebido a aprovação deles quem? Dos líderes, para continuar a anunciar a mensagem de salvação. Que a mensagem de salvação depende somente da fé, e não daquilo que a lei de Moisés manda. Então Paulo apela para quem? Para Abraão, o pai da fé. Em defesa da sua posição, Paulo cita o Antigo Testamento e fala da experiência de Abraão, o pai do povo escolhido. Ele mostra que Abraão foi aceito por Deus, não por causa das suas obras, mas por causa da sua fé. Então, quando o evangelho chega em Gálatas, o que acontece, querido? Logo imediatamente começou a perseguição dos judeus contra aqueles que tinham aceitado Jesus, querendo que eles agora começassem a seguir também a lei de Moisés. Então, eles não aceitavam também Paulo. Então, Paulo escreve essa carta aos Gálatas, se defendendo, mostrando que ele tinha provado pelos os líderes em Jerusalém, e mostrando também, querido, como que Abraão, sendo pai da fé, porque falar dos judeus de Abraão, para eles é tudo. Então Paulo fala, olha, Abraão, que é o pai da fé, que é o pai que é o escolhido de Deus, ele também aceitou Jesus, não por causa das suas obras, mas por causa da fé. Então ele estava dizendo o seguinte, olha, querido, não é através da lei, não é através daquilo que você vai fazer que vai te levar você à sua salvação. A sua salvação, ela vem através da sua fé e não através da lei. Então Paulo aqui, ele começa a exortar a igreja o seguinte, então ele fala, os espirituais vivem e andam pelo Espírito. Essa é a única maneira de fato, ser espirituais. Os que são espirituais devem restaurar com espírito de mansidão ou brandura alguém que tenha caído. Isso aqui é muito sério, gente. E é muito interessante esse texto, a gente entender isso. Muitas das vezes, nós, às vezes não temos paciência com uma pessoa fraca na fé. Aquelas pessoas, gente, eles estavam voltando para a lei. Aquelas pessoas estavam desviando da graça, desviando do caminho da graça e voltando para a lei. Olha a situação. Por quê? Falsos obreiros que chegaram naquele lugar e começaram a pregar a respeito da lei, a pregar contra Paulo. E aí o que acontece? Muitos que ainda não estavam firmes, não tinham entendimento, começaram o quê? Afastar do caminho. Isso é muito sério. E o mais interessante é que, olha, os espirituais vivem e andam pelo Espírito. Ele está dizendo o seguinte, essa é a única maneira de ser, de fato, espirituais. Os que são espirituais devem restaurar. Restaurar com o quê? Com espírito de mansidão. Gente, somente com espírito de mansidão, de brandura, é que nós vamos conseguir alcançar essas pessoas e ganhar essas pessoas. É isso que Paulo está dizendo. Gente, eu lendo esse texto aqui, para mim, é uma pancada violenta, porque muitas das vezes a gente está no mundo lá fora, e quando a gente aceita Jesus, às vezes por ignorância, por falta de conhecimento, a gente começa a pregar para as pessoas, e a gente quer que as pessoas de um dia por outro se transformem. A gente quer que as pessoas de um dia por outro, não, e que a gente começa a julgar, começa a condenar e começa a colocar carga. E não é isso. E Paulo está dizendo o seguinte, que nós temos que cuidar dessas pessoas, ganhar essas pessoas com espírito de brandura, com mansidão. Não da forma carnal. E ele disse mais aqui, ó, esse é o nosso espírito regenerado.
Então aquele que anda, ele está falando a pessoa que aceitou a Jesus e seu espírito foi regenerado, seu espírito foi transformado. Então você que aceitou Jesus, teve o espírito restaurado, você é uma pessoa que anda no espírito. Por quê? Esse é o nosso espírito regenerado, habitado pelo Espírito Santo e mesclado com ele. Ou seja, querido, você foi misturado com o Espírito Santo. Tal espírito é o resultado de viver e andar pelo Espírito. Repare que Paulo fala de quê? De espírito de brandura. Espírito de brandura. Temos que ter paciência. Quando eu estudando esse texto, eu falei assim, puxa vida, muitas das vezes a gente, vê uma pessoa fraquejar, e às vezes a gente julga, a gente condena, e a gente não sabe o quanto que a gente está errando nisso aqui. E quando a gente lê, porque é a palavra de Deus. Muitas das vezes, querido, Deus teve paciência com a gente, né? Quanto tempo? E a gente ali errando, falhando, e ainda sujeito ainda às falhas, e o Senhor ali, cara, paciência com a gente. Esperando que o amadurecimento, querido, ele vai vindo com o tempo. Muitas das vezes, eu já passei, nesses 37 anos de caminhada com a minha esposa, quantas lutas, quanta tribulação que ela já passou, nós passamos junto e nós vencemos. Porque só havia um meio de nós vencermos junto. Ou nós unimos e caminhamos junto, ou como diz o pastor Cláudio Duarte, ou nós riscamos a faca um lado para o outro e partimos para cima. Só existem dois caminhos, querido. Não existe outro, não. Amado, porque a pior coisa é murmuração. Né, irmãos? Não sei porque eu passo luta, não sei porque minha vida é assim, que está acontecendo e tal, etc. Irmãos, então as provas, o caminho nos ensina essa perseverança, a gente aprender as coisas. Agora eu vou te falar com você uma coisa. Preste bem atenção. Eu não sei quanto tempo você às vezes tem no evangelho, que você tem às vezes de casado, mas preste atenção para você ver uma coisa. Se muitas vezes uma coisa não acontece na sua casa ou na sua vida, às vezes várias vezes. Às vezes uma briga acontece várias vezes por uma única coisa só. Já percebeu? Por quê? Porque muitas das vezes, mas por que a minha esposa não mudou daquilo? Um exemplo, né? Por que a minha esposa não mudou daquilo? E a briga às vezes repete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. E vai. Por aí afora. Aí fala assim, puxa vida, mas por quê? Onde está o erro? O erro está lá ou o erro está aqui? Então é aí que nós temos que ver, querido, quando nós estamos realmente andando no Espírito ou não. Aí que nós temos que ver. Aí que está a diferença. Porque a primeira coisa que eu tenho pedido a Deus é o seguinte, Deus, eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor, irmãos. Eu tenho pedido a Deus, eu quero ser melhor. E muitas das vezes, querido, para você ser melhor, é através de obstáculos, de problemas, de luta, de dificuldade, que você vai galgando posições. Muitas das vezes, ninguém quer submeter. Ninguém quer obedecer. E a perseverança, muitas das vezes, querido, ela vai nos cobrar a obediência. Porque se você, muitas vezes, não ceder, porque eu falei assim, Deus, espera aí, eu tenho um alvo. Eu quero algo mais. Eu quero galgar uma posição melhor no Senhor. Como que faço isso? Através do meu conhecimento, da minha perseverança, da minha experiência, dessa caminhada com Deus. E nós vamos aprendendo. Outro ponto aqui. Repare que Paulo fala de espírito de brandura. A brandura de que precisamos ter é estar no Espírito. O homem natural nunca vai ter essa brandura. Não vai, amado. Não vai. Ou você ore a Deus para você andar no Espírito, ou você vai levar uma vida de derrota. Porque não existe outro meio. Não existe. Não existe. Então ele diz aqui, a fonte do que fazemos deve ser nosso espírito. E não simplesmente nosso coração bondoso. Ou seja, não no nosso eu. Não fora do espírito. Você nunca vai conseguir nada. Porque o mundo que vivemos, os dias que caminhamos, o caminho não é fácil, o caminho é pesado. O caminho é pesado. Como cumprir a lei de Cristo? Aí em Gálatas,
no capítulo 6, versículo 2. Gálatas 6, 2, assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de... Querido, é fácil você levar a carga do outro? Sim ou não? Da gente já é difícil, né? Da gente já é difícil. Mas Paulo está dizendo que levai as cargas uns dos outros. Vamos lá? Paulo continua: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Opa! Levai as cargas uns dos outros e cumprirei a lei de Cristo. Alguns expositores da Bíblia dizem que a lei de Cristo aqui se refere ao mandamento do Senhor de amar-nos uns aos outros. É difícil amar, né, irmãos? Amar é difícil, né? De acordo com eles, a lei de Cristo é a lei do amor. É a lei do amor, lei do amor. Isto está correto? Tá. Mas ele quis ir além. Ele quis ir mais. Mas precisamos ir mais adiante e ver que a lei de Cristo é a melhor e mais elevada lei da vida. Foi isso que ele fez. Que opera por meio do amor. Romanos capítulo 8, 2 e João 13, 34. A lei do amor, que é a lei de Cristo, é a lei da vida. Então a lei dele é a lei do amor, é a lei da vida. O amor é a expressão, mas a vida é a substância. O verdadeiro amor resulta na vida de Deus. Você recebeu a vida de Deus através do seu amor. O amor descrito por Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, é a expressão da vida de Deus. Lá vai falar o quê? Dos dons espirituais. Ele está dizendo o seguinte: o que adianta você ter dons e não ter amor nenhum? É isso? Lá fala dos dons. Não adianta você ter dons e não ter amor. Tudo isso, querido, está falando da perseverança da igreja de Gálatas com os irmãozinhos fracos na fé, que tinham afastado do caminho do Senhor, que estava desviando os Gálatas. O amor é isso, querido. O amor é muito importante. Além disso, o fato de o amor ser fruto do Espírito indica que a substância do amor deve ser do Espírito. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, vai falar dos frutos que vêm da essência do Espírito. De fato, todas as virtudes espirituais devem ter o Espírito como vida divina, como substância. É assim que cumprimos a lei de Cristo. Então, todas as virtudes vêm do Espírito. Através do Espírito. Então, somente através do Espírito, somente o andar no Espírito, que nós possamos fazer essas coisas. Ajudar as pessoas. Do contrário, jamais conseguiríamos, querido. Porque aqui muitas pessoas estão passando por luta, por dificuldade, ele luta e faz isso e faz aquilo. Mas, meu Deus, eu fiz assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo e nada resolveu. Não. Muitas das vezes nós precisamos, através da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, alimentar da palavra de Deus, para que nós possamos prosseguir. Olha aqui no versículo 3, ele diz o seguinte: os que julgam ser alguma coisa não levam o fardo dos outros. Ele estava falando por pessoas que estavam ali dentro que se julgavam ser algo. Versículo 3, olha aí na sua Bíblia. Por quê? Olha aí na sua Bíblia, Gálatas 6, 3. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana o quê? A si mesmo. Olha para você ver o que ele está dizendo aí. Então ele está dizendo o quê? Os que julgam ser alguma coisa não levam o fardo dos outros. Somente o que não se considera coisa alguma os levam. Olha o que está dizendo. Isso, querido, se refere a quem? Ao crente, que aos seus próprios olhos, crente que aos seus próprios olhos, preste atenção que Deus está falando para nós, fica a si mesmo por cima dos que fracassou.
Pessoas que acham o seguinte, olha, eu estou bem, e quer, às vezes, julgar aqueles que fracassou. Aqueles que estão fracos na fé. E ele diz mais, demonstra alguém que tem a ideia vaidosa, vazia, pessoa que pensa a si próprio, inútil, de que ele é mais do que na realidade o é, ou seja, moral e espiritual. Esse julga melhor do que as pessoas. Somos iguais, querido. Somos iguais. É com o espírito de brandura que Paulo está dizendo. Olha, tenha paciência com eles. Toma, olha, vai com carinho. Instrui com carinho aqueles que naufragaram na fé, aqueles que estão afastando, aqueles que estão fracos. Porque você já imaginou, querido, você às vezes tem 5 anos de crente, 10 anos de crente, você é uma pessoa espiritual, tem conhecimento, uma pessoa que está começando, alguma que fracassou, como você chega perto dele? Gente, eu olhando isso aqui, esse texto, muitas das vezes a gente falha tanto, né? Porque a gente quer abrir a cabeça das pessoas e colocar lá dentro, e não é assim. Tem que ser com o espírito de brandura, tem que ser pelo espírito. Porque o Senhor não deu nenhuma ordem para você e para mim convencer ninguém. Ele mandou nós pregar a palavra. E de pregai. Quem convence é o Espírito Santo. Você já imaginou? É o Espírito Santo, não é fácil. Nós nunca vamos convencer uma pessoa, querido, por nós próprios. De jeito nenhum podemos pregar a palavra, cumprir o ídolo do Senhor. Mas quem muda o homem é Deus. Amém, gente? O versículo 4 ele diz assim, mas prove cada um a sua própria obra e terá glória, ou seja, o louvor, só em si mesmo e não nos outros. Olha o que Paulo está dizendo aqui, amado. Que cada um examine a sua própria maneira de agir. Gente, nós devemos, olha, examinar nós. Eu me lembro uma vez, querido, fui visitar uma jovem e era na hora da janta. E eu tinha pregado para ela mais cedo. Ela tinha pedido R$25 emprestado, eu consegui falar para ela 2 horas, mas porque eu queria R$25. Foram os melhores R$25 que eu perdi. Aí, quando foi à noite, eu fui na casa dela para ministrar. Quando chegou lá, estou fazendo um jantar e agora eu não posso atender e tal. Irmãos, para quê? Eu voltei para casa revoltado, irado. Eu dobrei o meu joelho, irmão, eu estava no escritório, eu falei assim, está vendo, Senhor? Está vendo, Senhor? Eu quero ver, Senhor, naquele dia. Não, irmãos, eu me julguei, eu quero ver naquele dia como vai ser. A hora que ela chegar diante do Senhor, irmãos, e de repente eu acabei de orar, eu fiz aquele silêncio. Eu me lembro que veio aquela voz mansa e macia no meu coração e falou assim, engraçado, né? Você já pensou, se eu não tivesse paciência com você, onde você estaria? Irmão, eu calei na hora. Porque muitas das vezes, querido, nós pensamos que isso é espiritual, amado. É você... não, olha, eu sou crente, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu faço... Não. Paulo está falando aqui, aquele que tem o Espírito Santo deve cuidar das pessoas, instruir as pessoas com o espírito de brandura. Querido, quando sabe quando você lê a Bíblia, você vai lendo, eu sei que a gente às vezes lê a Bíblia 1, 2, 3, 4, 5, vai lendo, mas muitas das vezes, amado, a gente toma muito cuidado quando lê uma Bíblia. Sabe por quê? Porque muita gente lê, a gente lê a letra preta no papel branco. Quantas vezes eu já falei isso aqui? A letra preta no papel branco. Mas você já viu quando você tem a revelação? Você já viu quando você tem a revelação, você tem a substância da palavra? Quando ela entra no teu espírito, ela traz transformação. Há uma diferença. Eu peguei e falei assim, Deus, o que é isso? Ele disse, cada um examine a sua própria maneira. Muitas das vezes, querido, nós não queremos examinar nós. Às vezes nós examinamos pessoas. Isso é muito sério. Então não é da nossa forma, do nosso jeito que nós vamos ganhar as pessoas, conquistar as pessoas. Mas com amor de Cristo, com paciência. Eu sei que é difícil, por isso que eu falei, ter paciência é difícil, irmãos. Não é fácil, é uma caminhada. Mas, querido, é a forma que a palavra ensina. Se nós sairmos desse protocolo, querido, não tem como. Se sairmos da palavra, não tem jeito. Às vezes temos pressa. Às vezes queremos... Eu tenho 30 anos caminhando do evangelho, irmão. 30 anos, você imagina tanta coisa que eu já fiz errado, tanta besteira, para me chegar até aqui.
Você já imaginou o quanto de paciência que o Senhor teve comigo para chegar até aqui? E mesmo assim ainda erro. Então, querido, nós temos que ter paciência com as pessoas. Paciência com os fracos na fé. Paciência, ensinar. Ele está dizendo, ele diz muito mais coisa aqui. Ele diz aqui, olha. Então ele diz aqui, olha, que cada um examine a sua própria maneira de agir. Se ela for boa, olha o que ele diz, hein? Se ela for boa, você é bom, você acha bom? Se ela for boa, então, pode se orgulhar do que ele mesmo fez. É bom. Você foi provado e passou? Se orgulha. Pode se orgulhar de si mesmo. Sem precisar se comparar com a conduta dos outros. Ou seja, não compare com o seu irmão. Não olhe ele. Porque muitas das vezes, querido, a gente olhamos para a pessoa, vê defeito nas pessoas, julgamos as pessoas. Enquanto nós fizemos isso, você não está no espírito, não. Querido, quando nós julgamos uma pessoa, você está caindo da graça. Você está caindo da graça. Você sai fora da graça. Porque quando nós estamos no espírito, nós temos brandura, nós temos paciência, nós temos amor. A lei de Cristo é a lei do amor. Você está entendendo? É a lei do amor. Olha o que ele diz, põe em prova a sua fé. Põe em prova a sua fé, é o que ele está dizendo. Quer julgar? Põe em prova a sua fé. Mas aonde, pastor? Põe em fé a sua prova. Na sua fé e na cruz. Com motivo de obter a aprovação. Que pode comparar ao ver como obedece a palavra de Deus. Ele diz, põe em fé. Põe à prova a sua fé. Põe na cruz. Aí você pode comparar. Porque quando, querido, você põe a sua prova, quando você prove a si mesmo, e você é aprovado, querido, você não vai julgar os outros. Mas você vai se glorificar no Senhor. Não nas pessoas. Não no julgamento. O Senhor, Ele manda que nós examinamos. O homem espiritual se vê a si mesmo como o é na realidade. Totalmente dependente de Cristo e da cruz. É assim que você tem que ver. O homem espiritual se vê você aonde? Na cruz, dependente de Cristo. Portanto, não se regozija pelo fracasso das pessoas. Quando você anda no Espírito, quando você vai para a cruz, você realmente vai ver o que é. Você está em Cristo. O que é andar no Espírito? O que é, pastor, andar no Espírito? Andar no Espírito, querido, é para você andar na presença da vontade de Deus, não na nossa vontade. Porque Deus, na mente de Deus, Ele vê uma pessoa pecar, Ele vê uma pessoa errar, Deus não vai julgar. Ele não olha você como pecador, Ele olha você como vitorioso, Ele olha você como vitoriosa. Ele olha você como vencedor. É assim que Deus olha. Deus não olha você como fracassado, mas Deus olha você o quê? Uma pessoa forte. É assim que Deus olha para nós. E é assim que nós devemos olhar para as pessoas com a ótica de Cristo. Porque nós temos a mente de Cristo, amém? Quem tem a mente de Cristo tem que olhar com a mente de Cristo. Então, querido, o homem, querido, espiritual, ele depende de Cristo e da cruz. E não julga os outros. Ele não julga o fracasso das pessoas. Ao contrário, querido, nós devemos entristecer quando vê uma pessoa passando luta, dificuldade no fracasso. Por quê? Se nós temos a oportunidade e galgamos essa posição espiritual de andar na presença do Senhor, nós temos que entender isso. Porque uma pessoa que faz isso, você não entende. Eu estou correndo aqui, que é grande. Versículo 5 diz assim, 5. Porque cada qual levará a sua própria carga. Amém? Então no versículo 5 ele diz, porém, cada um deve levar a sua própria carga. Quando o crente se dá conta dos seus próprios fracassos, quando nós damos conta dos nossos próprios fracassos. Amém? Quem tem dificuldade aí, gente? Quem tem fracasso? Sou eu. Então, o qual ocorre o quê? A todos. Não estará propenso a comparar-se com os outros. Pelo menos, quanto a uma posição superior. Então, amado, quando você se vê no fracasso, querido, você vai entender, olha,
Quando você se vê, quando o crente se dá conta do fracasso, das suas dificuldades, todos estamos sujeitos aos fracassos. Não estará propenso a comparar-se com os outros. Você não vai comparar com ninguém. Ninguém. Pelo contrário, pelo menos, quanto a uma posição superior, você não vai se colocar a superior a ninguém. Ninguém. Você vai ver que todos são iguais, todos são sujeitos. Não coloque carga. Não coloque carga em seu irmão. Paulo está dizendo que, olha, não coloque carga no seu irmão. Jamais, gente, deveremos chegar perto de uma pessoa, cobrar e colocar coisa nela que o Senhor não possa. Deus não faz isso. Quem está no versículo 6, ele está dizendo que, olha, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Preste bem atenção aqui. Quem está aprendendo o evangelho de Cristo deve repartir com todas as coisas boas com aquele que ensina. Então, dizendo, você que está aprendendo, tem o conhecimento, instrui aquele que está aprendendo também, com amor, com paciência, porque não sabe. Então ele diz aqui, olha, não lhe ponhamos mais carga ao ensinado chamado por Deus. Não vamos colocar carga naquele que Deus está trazendo para nós ensinar ele. É sério isso, né? Ele diz mais. Não vamos colocar obstáculo de alguma forma, mas sim ensinando. Ensinar com amor, com paciência, com espírito de brandura. Amado, aquilo que eu disse para você, às vezes a gente lê, a gente acha bonito, acha lindo. Mas quando eu li isso aqui, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu estou pregando para mim. Pega uma carona. Porque às vezes a gente julga tanto, querido. Às vezes a gente, quando galga uma posiçãozinha que a gente pensa que é alguma coisa, querido, que o outro não é nada, julga as pessoas, condena as pessoas, acha que é mais espiritual do que as pessoas. Tem pessoas que muitas vezes falam, eu não vou nem igreja de fulano não, porque não, lá é cheio de pecador. Eu falo assim, engraçado, ele é mais do que Jesus, porque Jesus está lá. Jesus está lá. As pessoas é mais. Nós dependemos uns dos outros, amado. Versículo 7 diz aqui, Paulo está dizendo aqui, ó, a advertência de Paulo, a advertência de não se deixar enganar, refere aos falsos ensinamentos dos judaizantes. Esses ensinamentos desviaram os gálatas do espírito, quando eu falo do espírito, falando do espírito do Senhor, no espírito deles, para a lei da carne. O que os judaizantes, os mestres judeus estavam fazendo? Estava desviando as pessoas, querido, do Senhor para as coisas da lei. E isso muitas das vezes, querido, por isso nós temos que ter muita paciência, sabedoria com o novo convertido, com as pessoas. E às vezes a gente erra tanto. Irmãos, eu já errei tanto. Meu Deus, não faça isso, gente. Não faça. Aprenda com meus erros para que você não venha fazer o mesmo. Porque muitas vezes a gente vai naquela ânsia, naquela ignorância de que ganhar para Jesus e a gente acha o seguinte, olha, a gente esquece que a gente era. A gente esquece quando a gente se converteu, quando era novo convertido. E alguém pegou a gente ali e ensinou com paciência, né? E às vezes tem outros que vêm ali, não, mas não sei o que tem, ó, raça de víboras. Meu Deus, João Batista ficou lá atrás. Ele já morreu. Então nós temos que ter esse espírito, irmão, de brandura, esse espírito da graça. Então, querido, o ensinamento dos falsos mestres estava desviando os gálatas, certo? Então nós temos que ter direção de Deus para a sua proteção. Somente através de Deus, querido, que nós vamos conseguir ensinar as pessoas. Propósito. Com que propósito está sendo a nossa semeadura? O versículo 7 diz assim, não erreis, Deus não se deixa escarnecer.
Porque tudo que o homem semear, isso também que ceifará. Então, preste bem atenção na questão da semeadura aqui. Com que propósito nós estamos semeando? Você sabia que a nossa vida, a nossa caminhada é uma caminhada de semeadura? Você sabia que você semeia na sua família? Você sabia que você semeia no seu filho? Você sabia que o pastor, ele semeia naquele que ele ensina? Você sabia que você semeia naquele que você está ensinando? Então a palavra semeadura, ela cabe em todos os lugares. Todos. Tudo que você faz na sua casa, no seu trabalho, na rua, onde você estiver, na palavra, ensinando as pessoas, é uma semeadura. O seu andar, a sua forma, tudo em nós é uma semeadura. Tudo. 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 Eu me lembro o dia que eu estava dentro do carro, eu, minha esposa e minha netinha. Lembrei disso aqui. Tá até a Giane. A Giane ligou para minha esposa. Olha, pastora Olinda, é o seguinte, tem um emprego aqui para sua irmã. Ah, tem emprego para sua irmã. Ela vai apresentar em nome de fulano de tal. Tá, tudo bem. Aí, a minha esposa, eu parei na padaria, minha esposa desceu, foi comprar um pão, e a minha neta dentro do carro, e falou assim, vovô Mauro? Assim, o que foi, filha? Você e a vovó agora tá mentindo? Eu falei assim, por que, amor? Não, a hora que vocês acabaram de falar, quem ligou foi a Giane. Olha só, irmão, ele escutando a palavra. Quem ligou foi a Giane. E vocês estão mandando a Maria ir falar o nome do homem? Eu tive que explicar. Eu falei assim, meu Deus, eu vou explicar para você, meu amor. Ela arrumou um emprego para sua tia, tá? Irmã Olinda. E ela falou que ela vai apresentar lá com o nome de fulano de tal. A pessoa, ela liberou o nome dela para apresentar lá, para arrumar um serviço. Tá bom? Ah, tudo bem, sei não, viu? Você está entendendo, querido? Então, a gente tem que tomar cuidado em que nós semeamos, querido, de todas as formas. Quando fala que semear aqui, nós podemos pegar em todos os ângulos. Estou terminando. Em todos os ângulos podemos pegar aqui. Então, com que propósito estamos semeando? Isso é muito sério, querido. A sua vida, o seu testemunho, a palavra que está ministrando para uma pessoa. Como está sendo? Tudo isso nós vamos prestar conta naquele dia. Tá bom? Olha aqui. Refere-se ao feito de que um crente definitivamente pode ser enganado. Paulo está falando, acima de tudo, de crentes que permitem os falsos mestres a tirar da sua fé, a tirar a sua fé da cruz para outras coisas. Cuidado naquilo que você vai pregar, naquilo que você vai ensinar. E os falsos mestres estavam fazendo o quê? Tirando a fé dos Gálatas, da fé de Cristo, da graça, para levar eles à lei, da onde eles tinham saído, aonde eles eram escravizados. E olha que Paulo vai dar o quê? Quando você lê Gálatas, você lê o livro de Gálatas, você vai entender muita coisa. E olha que Paulo, quando ele escreve a igreja de Gálatas, ele vai falar da reunião que ele teve com a liderança de Jerusalém, ele vai apresentar quem é ele vai falar que não aprendeu o idioma, que ele foi chamado pelo Senhor, ele vai falar que ele também foi judeu. Tudo isso. Ele fala que a fé de Abraão, que Abraão foi aceito pela fé, não foi pelas obras. Por quê? Para que eles pudessem aceitar e mostrar que o evangelho que eu tinha pregado era um evangelho verdadeiro. Nós temos que tomar muito cuidado hoje, gente, naquilo que você ouve. Existe muito evangelho hoje, evangelho barato. Muito evangelho que não é um evangelho, como Paulo falou, olha, esse evangelho, se alguém vier entre vós pregar um outro evangelho, que não seja aquele que vocês receberam de mim, é anátema, é maldito. Paulo está dizendo assim, olha, eu não recebi de homem, eu recebi direto do Senhor. Lê o livro de Gálatas, você vai ver todas essas coisas, é muita coisa. Então por isso nós temos que estudar a Bíblia. Querido, nós estamos vivendo uma época, sabe por quê? Uma era da internet, que muitas vezes nós queremos pegar as coisas tudo muito fácil. Mas como é bom, eu me lembro antigamente, 30 anos atrás, irmãos. Eu, na igreja, estudando a palavra, professor ensinando ali, abre a Bíblia, abre aqui, abre ali. Mas hoje a facilidade é tanto que as pessoas não querem isso.
Por isso, querido, muitas das vezes não consegue a perseverança, porque é uma coisa pronta, uma coisa imediata. Não é assim. As coisas de Deus não é assim. Nós temos que ter um ensinamento. Temos que estar na escola do Senhor, aprender, querido, gradativamente, para que nós podemos entender o desejo, a vontade do Senhor. Não é da nossa forma, não é do nosso jeito. Perseverança, querido, é uma palavra muito fácil de você falar, mas é difícil. É difícil. Às vezes a gente que tem família, a gente tem luta com o filho, a gente tem luta com a esposa tem luta com a gente. E muitas vezes, querido, a gente tem que abrir mão de muita coisa para a gente servir a Deus, senão você chuta tudo, você larga tudo, você abandona tudo. Quantos pastores que começaram uma igreja que eu conheço, amigos meus, e pararam? Quantos que passaram por aqui, amados, como foi dito ontem, quantos passaram por aqui e muitos desistiram, outros, graças a Deus, estão firmes. Então nós devemos orar para todos. Eu oro. Faz parte do reino, é a família do Senhor. Aqueles que passaram por aqui, que estão no ministério, estão em outro local, estão trabalhando, glória a Deus. Com esses não temos que preocupar, mas com aqueles que desviaram, com aqueles que fracassaram. Então nós devemos, querido, fazer o seguinte: quando nós vemos alguém que está fraco, cuidar com carinho, ter paciência. Só assim que o Espírito Santo vai estar fazendo a obra. Foi assim que Paulo agiu. E olha, se você ver Paulo, alguns pontos, você vai ver Paulo severamente, quando ele escreve aqui a carta, por exemplo, alguns pontos aqui chocantes, que ele fala para os judaizantes. Aquelas pessoas, aqueles falsos mestres, pessoas que passaram por ali pregando a palavra e jogou a semente daninha ali, irmãos, para dividir a igreja. Por isso nós temos que estudar a palavra. Nós não podemos correr atrás de qualquer coisa, querido. Aprender, ficar quieto, buscar, orar. Olha aqui, amado, nós temos que saber passar isso com perseverança. Versículo 8, estou terminando. Então, ensinar essas pessoas e errado é como se você estivesse escarnecendo o ensinamento de Deus. Diz aqui, ó, Deus de fato é escarnecido quando substituímos algo em lugar da cruz. Tudo aquilo que você prega em lugar da cruz, fora de Cristo, você está escarnecendo Deus. E de Deus não se zomba. A lei da semeadura, que infalivelmente se cumprirá. Ou seja, querido, a fatura chega de qualquer jeito. Amanhã ou depois chega. Gente, não podemos. Nós temos que pedir a Deus o seguinte, querido. Tentamos de um jeito, não conseguimos. Deus, qual é a forma correta? É o que Paulo está nos ensinando aqui. É com espírito de brandura. Porque muitas vezes, querido, hoje nós mexemos com células, né? E a gente sabe mexer com células muitas vezes como é que é. Tem dia que ele está cheio, a gente fica na alegria. Tem dia que quando está vazio, a gente fica triste. Isso é um erro. Isso é um erro. Que nós devemos ser motivados por aquilo que vemos. É um erro. Isso é um erro. Eu me lembro de uma palavra que a Edna falou quando eu cheguei de Portugal. Eu nunca mais esqueci essa palavra. E às vezes, nos meus momentos de luta, dificuldade, muitas vezes eu falo assim, Deus, eu lembro que a Edna falou isso. Diz ela que um dia estava na igreja orando, ela é muito triste, a igreja, só tinha ela e Jesus. Tão vazia. Aí diz ela que ela era triste, e diz ela que o Senhor falou com ela assim, você tem que ficar triste, eu digo que eu não estiver aqui. Não são pessoas. A Edna me contou aquilo e falou assim, meu Deus, Edna, pelo amor de Deus, o que é isso? Eu guardei aquilo, eu falei assim, Deus, e é verdade, gente, é verdade. Olha, quando nós olhamos para as coisas, nós muitas vezes, querido, nos sucumbimos. Nós falhamos. Claro que é do homem. O homem muitas vezes é incentivado por aquilo que ele vê, querido. Aquilo que ele vê, querido, muitas vezes é passageiro, é transitório. Passa. Nós temos que confiar, é fé, é pela fé. Às vezes, querido, olha, a célula está maravilhosa, está cheia, e a gente, glória a Deus, aleluia, no dia está maravilha. O dia que está vazio, a gente fica aqui, a gente murcha. Não podemos olhar para a circunstância. É isso que Paulo está ensinando, querido. Nós temos que ter paciência, andar no Espírito. Por quê, querido? Quando nós voltamos no Espírito, no Espírito de Deus, que eu estou dizendo, quando nós andamos na direção de Deus, Deus vai mostrar, é diferente, não tem como dar errado. Aqueles que fazem de outra coisa
o objeto da sua fé, fora da cruz, quer dizer que não depende da sua própria obstinação. Preste atenção, que eu quero repetir para você entender isso aqui. Fala sobre a semeadura. Aqueles que fazem de outra coisa. Aqueles que acreditam em outra coisa, fora da sua fé, da cruz de Cristo, quer dizer que já depende de sua própria condenação. Ou seja, você escolheu a sua própria condenação. Então, tudo que você fizer fora daquilo que é Cristo, tudo que você faz fora da sua fé em Cristo Jesus, você escolheu o seu próprio caminho. Semear. De acordo com o contexto do versículo 9, que foi o primeiro texto que lemos, fazer o bem, no versículo 9, é semear para o Espírito. O Espírito que Paulo faz da palavra ceifar, neste versículo, liga ao versículo anterior sobre semear, que acabamos de ler agora. Então, semear. Não devemos desanimar de fazer o bem, de semear para o Espírito. Semear para a carne, querido, semear para a carne normalmente produz resultado mais rápido do que semear para o Espírito. Sim ou não? Já percebeu isso? Quando você faz uma coisa da carne, o trem bate rapidão, é rápido. Vem muito mais rápido semear para a carne do que no Espírito. Por isso você tem que tomar cuidado de Deus, perseverança. Aí que entra a perseverança. Por quê? Uma forma mais elevada de vida frequentemente cresce mais devagar que uma forma inferior. Ou seja, no mesmo princípio, o que semeamos para o Espírito, geralmente, cresce mais lentamente. O da carne é mais rápido. Mas quando semeamos para o Espírito, a coisa é mais lenta do que semeamos para a carne. Mas por quê, querido? Quando semeamos no Espírito, a qualidade é muito mais superior. Aquilo que semeamos na carne é inferior. Aquilo que semeamos, querido, no Espírito, aquilo que foi feito em Deus, na direção de Deus, querido, todo feito sem atalho é bem melhor do que tudo. É feito em Deus, é seguro e é bem melhor. Quando nós fazemos, querido, pode louvar a Deus suas palmas, quer levar suas palmas? Pode, eu bebo uma água. Por isso que as pessoas querem cortar atalho. Por isso que as pessoas querem a coisa mais rápida. Ah, vou fazer a coisa, olha, Deus, entendeu? Ah, vapt-vupt. Coisa mais rápida. Mas ela é inferior. Você já viu quando você compra? Você está doido para comprar uma coisa, você vai lá e compra o inferior. Ah, não, vou comprar esse aqui mesmo, tá bom, então você vai lá. Quantas vezes eu comprei uma coisa inferior, querido? Aí estragou, tive de comprar outro. Quando eu assustei, estava mais caro do que aquele que eu ia comprar, o original. E muitas das vezes, querido, tem pessoas que ele quer a coisa rápido. E muitas das vezes, as coisas da carne, ela vem mais rápido. Quando você tenta dar uma voltinha, quando você tenta dar um atalho. Eu me lembro uma vez, eu fui comprar um carro, era doido com carro. Nessa época, eu era doido com carro, novo convertido. Eu quero um carro, Jesus, eu quero um carro, não entendia. E minha esposa, coitada, uma luta comigo, eu quero um carro. O rapaz falou assim, eu tenho um carro para te vender. Tem. Era um Corsair 1 naquela época. Eu cheguei lá, irmãos, vi o carro na rua parado, tal, fiquei doido, tal. Eu falei assim, é esse. E de repente, eu falei assim, quanto você quer desse carro? Tanto. Eu acho que eu tinha 20 conto na carteira naquela época. Aí eu tenho lá em casa, a única coisa que a gente tinha, é uma vida miserável que só Jesus, viu? Porque ser pobre é uma coisa, miserável é outra, irmão, misericórdia. Aí eu peguei e falei assim, eu dou o tanque, não era nem máquina, era o tanquinho. Eu dou o tanquinho de lavar roupa da minha esposa,
mais um pouquinho, leva o fogão. E dou tal. Aí o cara falou assim, tá feito o negócio. Eu falei, busca a chave lá. Aí o rapaz foi, não, ele não tá andando, não tá rodando não. Eu falei, mas é por quê? O radiador tá fundido. Eu falei assim, não, mas nós empurra ele aqui, põe na porta da sua casa lá, e depois você arruma. Eu falei assim, meu Deus do céu. Irmão, acho que a misericórdia de Deus foi tão grande, né, que ele conseguiu tirar aquilo da minha cabeça. E eu fui embora para casa. Passado uns tempos, eu continuei, eu quero um carro. Aí fui ali na Toshiba, lá vendi uns carros. Comprei o carro mais velho que tinha lá, comprei uma Brasília, irmãos. Irmão, o acelerador era tão duro que eu apertava, irmão, que tem. Eu falei assim, meu Deus, sabe que estou precisando no freio ou acelerador, de tão duro que era. E aí eu me lembro, irmão, que eu peguei aquele carro, meu Deus, que guarda mesmo. Irmãos, aquela Brasília velha, sem segurança nenhuma. E eu vinha, mãe, coloquei 80 e ele vinha ali. Irmão, quando eu cheguei a 80, a Brasília começou a fazer assim, ó. Eu falei assim, gente, misericórdia, que Brasília rebelde. Aí eu falei assim, Jesus, não, isso é o diabo. Quando eu fui ver, irmão, eu costumo dizer que a Brasília é a Brasília de 3 pernas. Querido, a Brasília só tinha 3 amortecedores. Essa aí é fora da pista, querido. Eu falei assim, mas que Brasília rebelde. Irmão, que luta, o que é isso, gente? É você querer fazer uma coisa, é você querer passar na frente de Deus. Isso é o atalho. É muitas das vezes, você ora a Deus, Deus quer te dar aquilo, mas não, eu vou fazer do meu jeito, vou fazer da minha forma, eu vou passar na frente. Isso acontece, querido. Aí vem a decepção. Por isso que aquilo que você semeia na carne, dependendo de qualquer coisa, quando falar na carne, ou seja, aquilo que você faz sem direção de Deus. Quando você faz uma coisa sem direção de Deus, as coisas elas vêm mais rápido. Parece que, irmão, até o diabo dá uma mãozinha. Vai mesmo, vai, faz assim. Principalmente a mulher que quer casar, né? Ai, pastor, tem que casar, que eu estou ficando para titia. Fala, filha. Para com isso. Cuidado, você não está encalhada. Você pode encalhar. Cuidado. Você pode encalhar, você não está encalhada, você não está sabendo. E aí, irmãos, pastor, eu quero casar, sabe por quê? Porque lá em casa minha vida é muito difícil. Aí, se tudo bem, você vai com um problema, você tem um problema na sua casa, e vai levar o problema para o casamento para você poder resolver lá. Sabe o que vai acontecer? Você não vai resolver. Você levou um problema, você vai complicar a situação. Querido, a gente tem que pensar muito naquilo que a gente vai fazer. É muito sério você cortar atalho. Então, eu termino aqui, tá? Então, querido, uma forma mais elevada de vida frequentemente cresce mais devagar que uma forma inferior. Então, quer dizer, aquilo que é superior, a coisa mais elevada, certa, ela vai demorar mais tempo. Mas quando ela chegar, querido, ela vai te trazer prazer, vai te trazer gosto, vai te trazer alegria. É isso que você tem que entender. Por isso que as coisas de Deus, querido, ela é na hora certa, no tempo certo. Persevere. Esse é o motivo de Paulo encorajar-nos a não desanimar. Não desanime. Não nos cansemos de semear para o Espírito. Semeia na palavra, semeia na sua família, semeia no seu trabalho. Eu termino essa palavra lendo Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, 12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Está aqui. Persevere na oração. Não desanima, não desiste. Que no momento oportuno ceifaremos, se não houvermos o quê? Desfalecido. Fique de pé, igreja. Glória a Deus. Louvado seja Deus.